início de atividades, nós, em nome da Associação Paranaense de Imprensa, queremos registrar que os objetivos iniciais do comitê são relevantes, no sentido de acompanhamento do processo político em curso, processo político eleitoral. Mas, se nós nos reportarmos aqui, estamos numa casa de juristas, a lição do nosso velho mestre Montesquieu, nós vamos lembrar que no regime da democracia, da república, após a idade feudal, Montesquieu lembrava que mais do que a qualidade das pessoas chamadas ao exercício do governo, à função de liderar a sociedade, nós devemos ter cuidado com as instituições que devem ser formatadas no sentido de adoção de regras, como esse regimento que nós vemos aí do Dr. César, regras que delimitem a conduta dos governantes. Qual conduta é essa? Naturalmente, é a boa conduta, a conduta moral, que o nosso arcebispo registrou, a conduta ética, a conduta no sentido da busca do bem comum. Aqui se referia a doutora Carla, lembrando dos gregos, dos romanos, que são os fundadores da nossa civilização ocidental. Então, nesse sentido que a essência da democracia consiste na observância destas regras de progressão moral da sociedade e que Norberto Bobbio, outro jurista eminente que perdemos há pouco tempo, situava como a observância das regras do jogo. As regras do jogo longamente estabelecidas nas sociedades democráticas e que envolvem, naturalmente, como os senhores citaram aqui, um processo de maturação política, de aperfeiçoamento das instituições políticas e que, a nosso ver, deságua nesse conceito de educação política, mas principalmente de reforma permanente e contínua das instituições, como o histórico relatado pelo presidente Cromwell, desde a Constituição Imperial de 1824, as sucessivas reformas que alargaram o processo de cidadania política até chegarmos recentemente à lei da ficha limpa. Mas para nós temos que tomar cuidado num movimento como esse aqui, e via ali o nosso promotor, e aqui as dificuldades que a advogada eleitoral já levantou, temos que tomar cuidado para não recairmos no mero moralismo simples. Nós observamos há poucos dias, acompanhamos o processo da queda de um mero moralista no Senado, não foi isso? Uma pessoa que tinha uma capa externa de moralismo e que depois revelou-se uma fraude política eleitoral, constrangendo, inclusive, a sociedade brasileira. Estamos assistindo agora, nesse momento, inclusive, o início de um processo de demolição dessa conduta que viola essas práticas das regras do jogo democráticas. Por isso, eu sugeriria aos companheiros que, na formulação, no desenvolvimento desse comitê, nós também tivéssemos presente em muito alto grau essa questão da reforma política, da educação da sociedade para a cidadania, abrangendo, naturalmente, temas de reforma política, como nós discutimos aqui, a questão do sistema proporcional de lista aberta para a composição dos nossos órgãos parlamentares e que tornam praticamente impossível ao cidadão eleitor, via ali a cartilha que foi emitida pela CNBB, tornam praticamente impossível ao eleitor ter o contato direto e o conhecimento mais presente de cada um dos postulantes. Então, isso rompe aquele quesito básico que os juristas americanos chamam de accountability, a responsabilidade, a ligação entre o cidadão que delega o mandato e o eleito, o mandante e o mandatário. E nós observamos isso claramente no nosso sistema proporcional, em que o eleitor vota numa figura que depois não sabe quem é, o seu deputado que ele votou, num vereador que não sabe quem é, etc. Tal. Então, a reforma do sistema, na condução, o presidente Blom citou o voto virtual no futuro, eventualmente o voto espontâneo, não obrigatório, o voto como um direito e não como uma obrigação de base, inclusive autoritária, é um resquício do período imperial. Outra questão, a devolução aos partidos políticos do conceito de figura jurídica de direito público interno e não hoje os partidos políticos como meras organizações civis privadas,
a confundir os partidos com um mero botequim de esquina, etc., que levam à proliferação dos partidos, então a baixa representatividade dos partidos e outros elementos mais, nesse sentido de educação da cidadania. O presidente, o Dr. César, lembrou que um dos quesitos e o Dr. Câmbio também lembrava, levar o conhecimento dos conceitos básicos do sistema político para as escolas, mostrando que é uma Constituição, que esse regime de balizamento dessas regras do jogo, que representaram uma conquista da modernidade contemporânea e, sobretudo, a política como arte da descoberta, da construção. Se nós lembrarmos aqui dos pensadores gregos, Aristóteles, a política como o exercício da vida na polis, no sentido da condução da sociedade para uma vida boa, uma vida plena. Não tanto, Dom Moacir está aqui conosco, aqui, não a busca do paraíso celestial, porque a função da divisão entre a sociedade dos homens e a sociedade de Deus, né, de que cogitava Santo Agostinho, tem duas formas diferenciadas, mas pelo menos a política não chegaria a esse nível de perfeição, né, que as igrejas, que a religião nos comete, mas no sentido da busca de uma vida boa, a vida em sociedade. Seria então uma proposta de que o comitê tivesse uma comissão de educação política por uma ação continuada no futuro após as eleições atuais. Muito obrigado.